Então a gente está falando aqui sobre cidade, Salvador, cultura, arquitetura, e eu tô com Chico Sena e Fernando Peixoto numa conversa muito legal, muito descontraída aqui, onde a gente está falando de causos e casos, né, Chico? Que vão fazendo toda essa história, né? Que vão montando toda essa história, né? Então vamos contando aí, me conte aí algumas coisas interessantes sobre Salvador, sobre essa questão da relação da arquitetura, né, com a história. Há pouco mais de uma década, inclusive talvez nos últimos 3 ou 4 anos da minha atuação na faculdade, eu vinha pensando qual é o futuro da arquitetura enquanto área de atuação. Então eu cheguei a reduzir para três grandes nichos. Um nicho é da arquitetura ecológica, que é essa coisa da adequação ao meio ambiente, dos recursos, da reciclagem e tudo mais. Sim. A outra é a arquitetura tecnológica, high-tech, que a gente não pode, hoje em dia, viver sem ela, é a arquitetura inteligente, realmente, que é uma outra vertente. Sim. E a outra, que eu acho muito importante, principalmente na nossa realidade, que é a arquitetura social. É verdade. É a arquitetura social, porque você vê, Salvador é uma cidade... nós estávamos conversando, o Fernando colocou aqui, que diz que 85% a 90% da cidade é irregular, é arquitetura informal, é arquitetura que não faz parte do planejamento urbano, não tem autor, o arquiteto não participa, o engenheiro não participa e tudo mais, e a grande cidade. E a gente fecha os olhos para isso tudo. Então, olhe que grande área para você trabalhar, que é a arquitetura social, propriamente dito. Sim. Não só para você contribuir, mas para você aprender com ela. Porque ela está aí e sobrevive dessa forma, caótica ou não importa, mas ela tem muito a passar também das soluções encontradas espontaneamente. Não, e ela tem história, porque essas encostas nossas... É Mediterrâneo isso, né? Pô, Cinque Terre, aquelas coisas. Na Itália, na Grécia pinta tudo de branco. Nada se cria, tudo se copia. É sempre repetição de modelos. Mas nós temos historicamente o Dom João VI, né? Que é o medo da porra de Napoleão, mas querendo ser Napoleão, né? Pois é. Então tudo que era português e preto era para baixo do tapete, porque a modernidade não é essa. Essa aspiração americanista no geral e paulista no particular da cidade de Salvador, a paulistização é terrível. Né? Há sempre um modelo a se invejar, no caso, em particular, não é? Então tem histórias que a gente conta de povos que a gente diz assim, não tenho nada contra, muito pelo contrário, gosto muito da Argentina e gosto muito do argentino. A gente diz, o argentino é o italiano que fala espanhol, pensa que é inglês e se comporta como francês. O melhor negócio do mundo é comprar o argentino pelo preço que vale, vender pelo preço que eles com acham. isso eu quero dizer o seguinte, você veja a multiplicidade de identidades culturais que existe dentro disso. E o Brasil também, nós vivemos uma fase que o modelo era a França. Sim. Século XIX, se falava mais francês na corte aqui no Brasil do que o português. Não, e o ginásio, o exército, tudo isso é modelo francês. Né? Agora nós estamos, a partir da Segunda Guerra Mundial, no americanismo, no inglês. O inglês dominou o mundo. E aí, eu não sei se eu vou alcançar, mas as gerações muito próximas que vêm aí, o chinês, né? Então vai aprender mandarim. Né? Mas não é só isso, é a questão do modelo, que a gente copia modelos. E a gente copia modelos sem na verdade, analisar a conveniência disso ou não. Perfeito. Então você traz sem processar, né? Não, o problema é que hoje o cara acha que informação é sinônimo de cultura. Cultura é informação processada. Sim. Tá certo? Aí todo mundo tem informação e todo mundo acha que é culto, mas informação sem processar é a pior miséria que tem, é o maior colonialismo que tem, informação não processada, né? Você veja a crítica toda que se fazia ao internacionalismo na época. Como contraponto ao internacionalismo, que foi dos anos 30, nós tivemos o neocolonial. Né? São dois extremos que, na verdade, não deveria existir nenhum nem o outro. Né? Então, mas encontrar um caminho do meio com a nossa arquitetura. Quando a gente importou essa caixa de vidro, a estrutura de alumínio com vidro e agora vidros espelhados e tudo mais, isso não tem nada a ver com a nossa história, com a nossa realidade, nem a nossa paisagem, também, né? O nosso clima, nada. Você faz um prédio todo em caixa de vidro e fecha tudo com cortina, para a cortina juntar mofo, poeira, dificuldade, o sol queima tudo, e aí de repente cada janela é vista do lado de fora com uma leitura diferente. Aí o cara bota logo um jornal, cola jornal, cola
com a lâmina, Lâmina, pedra de Roberto Carlos, qualquer coisa vai pendurando na janela. Então, eu É digo, verdade. um dos exemplos mais comuns do centro histórico é o edifício Temes, ali na Praça da Sé. Se você olhar, eu até uma vez comentei, eu digo, eu cobriria aquela fachada toda do Temes, porque tem uns balançozinhos, com Combogó, eu fecharia com Combogó. Combogó permitiria uma ventilação e tudo mais, e esconderia aquela feiura de cada janela fechada com De uma forma diferente. E você não vai com conseguir material controlar diferente. o usuário, então você tem que Não, controlar o conjunto, né? Então, foi arquitetura mal feita, exatamente para o espaço. De minimizar isso, né? E nós temos, historicamente, tanta coisa interessante, né, da nossa arquitetura. Eu acho que a nossa arquitetura colonial, que não é para se repetir ela, mas ela tem referências é uma importantes, referência. né? Você entra num prédio daqui, o frescor, você entra, por exemplo, no claustro de um desses conventos daqui, o frescor que é internamente no claustro, ou mesmo nas celas, as janelas bem orientadas, o posicionamento, o pé direito. É uma arquitetura que respira, não é? É uma arquitetura que lhe dá um Conforto, bem-estar né? sem recursos extras de ar-condicionado, de aquecimento, outras coisas. Perfeito, Agora eu acho também que a gente ficou, todo mundo louva a arquitetura colonial, mesmo quem não gosta vai louvar para não passar por burro, tá certo? E aí dá um intervalo em que nada que foi feito, rapaz, a casa de Walter Fernandes, tanta coisa que foi feita na Bahia, fora o Instituto Cacau. Aquela casa no Jardim Atlântida, né? Aquela casa mais bonita que eu já vi. Eu era apaixonado por aquela casa. Só fora daquela, só de... Ela tinha um telhado com aquela de um pagodezinho, né? E aquela parede branca subindo de baixo. E aquela empena de pedra inclinada. É lindo, lindíssima ela. É lindo. Mas outras, por exemplo, aquela casa de Pascoalina ali, de quem desce para Faculdade de Arquitetura, ou de arquitetura não, de advocacia, direito. Sim, que foi demolida, tem um prédio ali. Então, o que acontece? No próprio Jardim Atlântida tinha uma casa de Pascoalino na curva, maravilhosa, que também tinha essa parede de pedra ali. Aliás, ele fez exemplares fantásticos da arquitetura. Não, mas o que eu estou tentando dizer é que sempre houve um desprezo dos institutos, vamos dizer, mantenedores ou respeitadores do patrimônio pelo presente. Louva o passado e anseia pelo futuro, e o presente é uma merda. Então o que está acontecendo? A gente vai ficar sem história, a gente vai ficar com um buraco. Sem passado, né? Porque com lacunas. Com lacunas, porque é impossível politicamente tombar uma casa de alguém vivo. Porque senão vai começar a confusão, tá certo? E o pior é que tem fases da história que elas são consideradas marginais da história. Por exemplo, o ecletismo arquitetônico. Tem coisas interessantíssimas do ecletismo arquitetônico. Né? E, na verdade, se construiu muito. Né? Salvador, do início do século XX, era uma cidade toda eclética, belíssima. Mas isso foi o começo do SFAM, etc., de Lúcio Costa, etc., que considerava que o colonial era uma maravilha, mas o eclético era uma merda. E aí os modernos, a casa de Raul Faria, né? Sim. A casa de Cantuá, lá na boca do rio. O nego destrói, quer dizer, então... Tinha referências a Brasília, aquelas colunas de Brasília. Então, do Alvorada. A gente fica sem passado. O nosso passado do século XIX para baixo. E a outra coisa é o urbanismo também, né? A questão do urbanismo na cidade. Agora mesmo está vindo a saga de destruição do verde nas avenidas de Vale, cobrindo piso de os concreto, rios, enfim. Sim. Então, você veja, São Paulo hoje em dia já está se dando conta de todo o erro que cometeu com isso, está tentando identificar todos os canais fluviais para reabrir na medida do possível. E a gente continua fechando aceleradamente. É que a gente não tem muito tempo para me discutir, mas na verdade minha teoria é a seguinte: as coisas, se forem feitas para uma necessidade, resultado de uma necessidade, ela tende a ultrapassar a utilidade da necessidade. Porque em um dado momento essa necessidade não vai existir mais. E se aquela coisa tiver qualidade, ela é mantida. Se for uma merda, vai ser uma desgraça. E os exemplos são Minhocão, Elevado do Rio de Janeiro. Todos eram uma ótima razão, tá certo? E para não ir muito longe, o terminal de bonde da Praça da Sé. Pois é. E nego não aprendeu, e faz o metrô, pô. Se destruiu uma igreja como a da Sé e 2 quarteirões em nome de... Fazer uma modernidade. Uma modernidade que durou muito pouco e que hoje lá é a praça mais caótica do centro da cidade. Então, e a gente não aprende. Agora, não aprende por quê? Eu não acho que não aprende porque quem manda, quem vota não sabe,
E quem manda não quer aprender. Ou não quer delegar quem aprenda, né? Então o negócio fica complicado. Mas eu acho que o que é que a gente pode tirar disso, Mila? Nós estamos errados. Como reflexão. É que tudo ainda é muito aprendizado, que a gente não sabe nada, na verdade. A gente tem que ter a humildade de estar sempre aprendendo no dia a dia com as coisas. O arquiteto ele tem que ter uma posição sempre, não do dono da verdade, porque às vezes o arquiteto ele quer impor a sua ideia, o seu projeto e tal, até pela vaidade da criação, né? Sim, sim. Mas não é por aí, porque quando você pinta um quadro, o quadro você pode pendurar na parede ou guardar atrás de um armário, dentro de um armário. Mas a arquitetura não. A arquitetura no meio da tem rua, é compromisso compulsório. social. É como Tem você compromisso, impõe, é não é só quem encomendou o projeto, a todo cidadão. Por isso que eu acho que todo mundo tem direito a dar opinião. Se a opinião é burra, é porque quem deu a opinião é burro. Não é que a obra seja ruim. A opinião reflete mais quem deu a opinião do que a obra, né? Então, o lado da arquitetura enquanto arte é a arte com compromisso social profundo. Impactante, porque você não vai demolir um prédio depois dele construído. Então, tá ali, já afetou toda a paisagem, né? E voltando para a primeira palavra que eu usei, da costura, né? A arquitetura tem que aprender a realizar uma costura urbana, ou seja, a convivência dos lotes, da vizinhança. Então, você tem, às vezes, uma casa geminada, muito bonita, que era muito comum naquele tempo, né? Que na fachada parecia uma casa só, mas era geminada. Você pega um lado, porque é uma unidade, faz a demolição, faz um paredão de prédio de 10 andares e a outra metade fica encostadinha ali com um apêndice daquela casa. Cotó. Então, É incrível. eu não consigo entender como isso é possível, que o poder público admita essas coisas. Porque grande parte da responsabilidade, eu não vou usar a palavra culpa, mas da responsabilidade, é do poder público, porque legisla, porque autoriza, porque permite, é quem dá o alvará, é quem concede a licença, a permissão para que isso seja executado e da forma como é executado. Mas eu acho que, na verdade, é difícil em arquitetura, que não na área de metro quadrado e tal, é coisa de matemática. Mas nessa área subjetiva ou superior, vamos dizer assim, é difícil legislar. Se o povo, o arquiteto, o cara da prefeitura não tem cultura, é impossível você botar em lei o que é que pode fazer. Porque aí vai dizer, não pode fazer bonito. Quem resolve bonito? É o cara da prefeitura que vai resolver o que é bonito, o que é feio. Quanto mais você legisla e especifica e aumenta, pior, porque aqui ninguém vai cumprir mesmo. Pois é. Você faz uma coisa guarda-chuva. Olha a Constituição norte-americana, que 2 séculos de Constituição, é a mesma Constituição, e ela é muito resumida. E a Inglaterra não tem. Não tem. Não tem Constituição. Então na verdade, tem que ser uma coisa muito conceitual. E as coisas vão sendo adaptadas, interpretadas, né? Quer mandar em tudo? Aquela lista de atividades do Código de Obra dá vontade de dar risada, né? Porque o cara quer botar de aparafusador, de calçamento, até o cara que conserta sapato, faz música, para botar aquela classificação de atividades. Você fica... E sempre vai ter uma atividade que não está ali, porque é impossível esgotar, tá certo? É terrível isso, mas... Agora passa tudo isso pela percepção das pessoas desse espaço, dessa arquitetura, que não é só dentro, que tem relação com o lado de fora. Que o lado de fora, Chico, é uma coisa que me assusta muito, eu acho que muito na cultura e na educação, é que fora da sua casa você abre e varre a sujeira pro lado de fora, né? O maior exemplo disso é ar-condicionado. Eu tenho uma raiva mortal, né? Porque o cara botava até uns contact imitando jacarandá no aparelho. Agora lá de fora escrito Consul, parecendo um navio de guerra. Então, assim, eu acho que vem muito dessa primeira percepção aí, de que fora é sua casa também. A cidade é sua casa, o espaço urbano é sua casa, né? E isso passa por tudo. Eu trato com a sua rua, a sua calçada, a sua vizinhança, a relação com a paisagem que lhe cerca, o seu quintal, o trato com a saúde pública, na verdade, que também é importante. É o esgoto que você tem que ligar a uma rede própria, quando essa rede existe, se isso existe, né? Então, é consciência cidadã. É difícil de resolver tudo isso assim, viu? Mas a gente segue tentando, né? A gente segue tentando. Mas a gente não veio só para falar disso, né? Mas, na verdade, dizer que tudo isso é muito complexo, que viver é complexo, né? Não é? Mas que a arquitetura é o resultado da ação do homem. A arquitetura, no conceito que a gente deu, nós fomos criados por Deus, mas o homem criou a arquitetura. Só que a arquitetura, uma vez que ela existe, ela vai
definir o comportamento do homem em relação à cidade e à sua vizinhança. Então, o homem cria a arquitetura, depois a arquitetura lhe condiciona. Ela passa a lhe dominar. A arquitetura lhe domina, na verdade. É verdade. Gente, que assunto incrível aqui. Não dá para parar, né? Mas, infelizmente, a gente vai ter que parar. Mas, vamos lá, a gente vai ter muito mais assuntos sobre isso aqui. E obrigada, Chico, obrigada, Fernando, por estar aqui com a gente, falando sobre arquitetura, cidade, gente, enfim, uma infinidade de assunto maravilhoso aqui. Então, fica com a gente, casa comigo, que a gente tem muita coisa boa para você aqui.